queria ler a partir do versículo 4 com você. Atos capítulo 8. A partir do versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Queria que você ficasse com a expressão do verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. E houve grande alegria naquela cidade. O nosso mundo, ele está se tornando, ou melhor, o nosso mundo se tornou um mundo urbano. Embora muito da nossa cultura ainda seja uma cultura rural, a partir de meados dos anos 80 do século passado, nós já vivíamos, a maioria da população, em centros urbanos. Então, nós precisamos pensar um pouco sobre a cidade. Precisamos refletir um pouco sobre como Deus enxerga a cidade. E eu queria que você pudesse caminhar comigo nessa manhã um instantezinho para a gente pensar sobre como Deus vê a cidade. O mundo da Bíblia é um mundo tomado por cidades. A gente às vezes não dá atenção suficiente a isso, mas é um mundo que está dominado por cidades. Em torno de 2000 anos antes de Cristo, nós já temos cidades como Ur dos Caldeus, a cidade onde Abraão nasceu, que possuía cerca de 250 mil pessoas habitando nela, na cidade. Isso há 2000 anos antes de Cristo.
Quando nós lemos a Bíblia, encontramos, por exemplo, Deus requerendo os trabalhos de Jonas para que ele fosse a uma grande cidade chamada Nínive. A Bíblia diz que ele demorou 3 dias para percorrer aquela cidade. 3 dias para percorrer aquela cidade, anunciando uma declaração divina de que se não houvesse arrependimento sobre Nínive, ela seria destruída. Babilônia era uma cidade cujas construções dos muros tinham cerca de 18 quilômetros, e isso rodeava a cidade. E ela possuía um sistema de água e esgoto impressionantes para a época. A cidade de Roma era uma cidade incomparável, já naquela época. Uma cidade riquíssima e que deixava clara as divisões entre pobres e ricos, porque ao mesmo tempo que haviam pessoas muito ricas em Roma, havia muita miséria também. E quando nós vamos lendo a Bíblia, nós passamos por várias passagens, ou passamos por vários textos que nos falam a respeito das cidades. Por exemplo, a Bíblia nos diz que as cidades podiam ser lugares onde se manifestava expressões artísticas, filosóficas, mas essas mesmas cidades podiam ser um lugar descrito a partir de um ângulo perturbador. Por exemplo, Atos capítulo 17, verso 16, a Bíblia diz que Paulo estava em Atenas, na cidade de Atenas, o centro do saber da época, onde os homens se reuniam para discutir filosofia, e Paulo estava em Atenas, e o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Havia uma idolatria que dominava a cidade, e isso inquietava a alma, o espírito de Paulo. Paulo não estava sentindo na alma, ele estava sentindo no espírito. O espírito de Paulo se revoltava face à idolatria que existia na cidade de Atenas. Há um autor chamado Robert Lincoln, que escreveu um livro que é estudado nas graduações ou pós-graduações sobre missões urbanas, missão na cidade. Ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás. E nesse livro ele diz assim que o ensinamento básico do Novo Testamento é que a cidade vive entre uma luta eterna entre Deus e Satanás. Ele diz, pecado numa cidade não apenas assume uma dimensão individual, preste atenção nisso, mas também uma dimensão corporativa, como no caso de Sodoma e Gomorra. Ele continua no seu texto, é um grande livro, mas há uma parte que ele diz assim, toda cidade possui uma espiritualidade interior, toda cidade possui uma espiritualidade interior. Quando uma cidade está debaixo da influência e de um poder demoníaco, ocorre ali uma batalha contra as forças que governam aquela cidade. Irmãos, a gente vai lendo as Escrituras e isso vai saltando aos olhos, por mais que você queira negar essa realidade de que a cidade carrega não apenas um pecado dos seus indivíduos, da sua população individualmente falando, mas que ela carrega um pecado corporativo. Isso vai ficando claro. Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo de número 8. Olha aí o que diz a partir do verso 8. Lucas 10, a partir do verso 8. Lucas 10, a partir do verso 8. Veja que pecados não assumem apenas uma dimensão individual, mas corporativa. As cidades carregam uma espiritualidade interior, como disse Robert Lincoln no seu livro. Que embora a gente possa ler na perspectiva de uma batalha espiritual, o livro dele é de missão urbana. Verso 8 do capítulo 10 de Lucas diz assim: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando porém entrardes numa cidade
e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, todas cidades, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Eu queria que você observasse isso. Jesus não está falando com pessoas individualmente. Jesus, quando profere essas palavras, ele está falando numa dimensão corporativa. Jesus está atribuindo à cidade uma espiritualidade interior. Quando Deus diz a Abraão que, observe por favor, quando Deus diz a Abraão que haverá destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão inicia uma conversa com Deus. E na conversa que Abraão tem com Deus, ele intercede por aquelas cidades. E o que ele diz? Se porventura, Deus, houver 50 justos nessa cidade, o Senhor a destrói. Deus diz assim: se tiver 50 justos lá, eu poupo a cidade. Abraão diz: então Deus, me permita mais uma vez, se naquela cidade houver 45 justos, Deus diz: eu poupo a cidade. Senhor, mais uma vez, se houver 40 justos, eu poupo a cidade. E se for o caso de haver apenas 30, eu poupo a cidade. E apenas 20, a cidade eu pouparei. Abraão, percebendo que é possível essa conversa com Deus, cuja misericórdia se alteia até os céus, ele diz: e se porventura apenas 10? E Deus diz: eu poupo a cidade por amor dos 10. Irmãos, que coisa maravilhosa, Deus está nos ensinando que cidades podem ser influenciadas poderosamente através da presença dos justos na cidade. Vós sois o sal e a luz. Se o sal vier a ser insípido, que valor ele tem na cidade? Se a luz não for colocada no lugar mais alto para iluminar a todos quantos estão na casa, que valor tem essa luz? A Bíblia está nos ensinando que o justo na cidade faz com que a cidade seja preservada, faz com que a cidade seja poupada, porque a cidade carrega em si um pecado mais do que dos seus indivíduos, mais um pecado corporativo. Que a cidade carrega mais do que simplesmente a espiritualidade dos seus indivíduos, mas uma espiritualidade interior dela. Como isso acontece, por favor, não me pergunte, eu não tenho respostas para isso. Mas quando a gente vai observando e lendo as Escrituras e observando essas passagens que nos falam sobre as cidades, nós passamos a entender que Deus olha para a cidade de uma maneira especial. Nós lemos um avivamento acontecendo numa cidade chamada Samaria, ou numa das cidades de Samaria. Isso não é muito certo. Se era Samaria, uma cidade, ou numa das cidades daquela região, Samaria. Se era Samaria capital ou numa das cidades de Samaria. Depende da tradução, mas isso não importa agora. A questão é, há algum tempo atrás, Deus havia já olhado para aquela cidade de Samaria. A Bíblia diz que houve um dia que Jesus estava subindo para Jerusalém, e a Bíblia diz lá em João capítulo 4 que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Bom, necessário por quê?
se existiam caminhos alternativos, e um judeu jamais atravessaria a província de Samaria, porque entendia que os samaritanos, embora judeus, haviam se miscigenado a todos os tipos de gentios, então eles não eram judeus puros, então eles não queriam saber de nada com os samaritanos, porque os samaritanos não se dão com os judeus. E ponto final. Então haviam caminhos alternativos, embora pudessem ser caminhos longos, difíceis, mas um judeu se colocava à disposição de fazer esses caminhos e se cansar e gastar mais para não ter de atravessar a província de Samaria. Mas a Bíblia diz que era-lhe necessário a Jesus passar pela província de Samaria. E Jesus entra na cidade de Samaria, entra naquela província e chega até uma cidade chamada Siquém. E ele inicia, junto a um poço, a conversa com uma mulher samaritana. E ali uma obra de Cristo já se inicia, uma semente é plantada. Anos depois, quando Filipe vai para essa região, já existe uma semente ali. E a Bíblia diz que Filipe vai para lá, por um impulso de Deus, por causa do momento que a igreja está vivendo. A igreja havia sido perseguida, Estevão, primeiro mártir da fé cristã. E agora uma perseguição se abate sobre a igreja, e diante dessa grande perseguição, uma grande dispersão. Uma grande dispersão. E as pessoas são dispersas, os crentes são dispersos, e alguns vão andando e chegando às regiões da Judéia e Samaria. Isso está no verso de número 1 que nós não lemos. Eles vão e passam para a Judéia e Samaria. Você se lembra de Atos capítulo 1, verso 8? Então recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Ou seja, Deus começa, o foco de Deus inicial é a cidade, Jerusalém. Mas o foco de Deus vai se multiplicando e vai abrangendo outras áreas. E a Bíblia diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Aonde mais? Judéia e até o povo até então, até o capítulo de número 6, eles estão reclusos a Jerusalém. Agora Deus inicia uma obra de dispersão, para que a promessa deles se cumpra. Não foi bem aquilo que talvez eles pensassem, porque às vezes a gente pensa que Deus vai agir de uma forma e Deus age de outra. Talvez eles pensassem que haveria mais um movimento poderoso do Espírito Santo, e Deus mandaria o Gabriel, e o Gabriel olharia para eles e dissesse: agora, gente, vamos sair de Jerusalém e vamos invadir o mundo, agora é a hora. Não, Deus resolve fazer um movimento muito esquisito, um movimento de perseguição, gente morrendo. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte, e Saulo já está engrenado nesse projeto de assolar a igreja e matar os crentes. E diante dessa grande perseguição, uma grande dispersão. E diante da grande dispersão, evangelização acontecendo e Deus pulverizando a palavra dele em vários lugares. E entre esses lugares, Samaria. E Filipe, um dos sete diáconos, é enviado para Samaria. E ele está lá, pregando o evangelho. A Bíblia diz que ele está anunciando a Cristo. E as multidões atendem às coisas que Filipe diz. Vêm os sinais que ele opera pelo poder do Espírito. Espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E a conclusão disso é que houve grande alegria naquela cidade. John Stott diz o seguinte, preste atenção aqui, por favor. Boas novas, adicionada a manifestações do poder de Deus autêntico, produzem alegria para a cidade. Eu queria nessa manhã falar sobre duas coisas que me parecem importantes nesse texto aqui, sobre como a igreja de Cristo pode trazer alegria para uma cidade triste. Como a igreja de Cristo pode trazer alegria para uma cidade cuja espiritualidade é uma espiritualidade confusa,
como a igreja de Cristo pode adicionar à cidade mudanças. Como que o panorama da cidade pode ser mudado. E de tristeza, Deus pode acrescentar alegria. Como? Como que um cenário onde há um alto índice de suicídio pode ser mudado? Como que um cenário onde a confusão religiosa é tamanha pode ser mudado? Como? Primeira coisa que me parece fundamental nós entendermos é que a igreja trouxe as boas novas do Evangelho. E esse é o caminho inicial mais necessário, mais fundamental para a igreja de Cristo fazer diferença na cidade. A igreja trouxe as boas novas do Evangelho. Observe o verso de número 5, diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O verso de número 12 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino e do nome de Jesus Cristo. A igreja trouxe boas novas do Evangelho. A mensagem era a proclamação do Evangelho. O centro da mensagem era Jesus. Não há alegria se Jesus não entra na vida das pessoas, a gente sabe disso. Não há satisfação se Jesus não entra na vida das pessoas. Irmãos, todas as pessoas dessa cidade têm sede de Deus. Guardem isso no coração de vocês. Não existe uma pessoa nessa cidade que não tenha sede de Deus. Eu conheço, pastor, um amigo meu que é ateu. Ele tem sede de Deus e fez do ateísmo a sua crença. Irmãos, sede de Deus é alguma coisa que Deus colocou dentro do ser humano. Quando a gente canta assim, o meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, irmãos? O ser humano tem saudades do jardim. Que jardim era esse? Cantares tem uma visão, mas eu estou me remetendo lá ao Éden. O ser humano tem saudade do jardim, irmão. O ser humano tem saudade do jardim. Não é à toa que às 6 horas da tarde existe a reza da Ave Maria. Não é à toa. Sabe por quê? A Bíblia diz que na viração do dia Deus visitava o jardim. Não é à toa que os seres humanos, eles têm um anseio, e no final da tarde parece que existe um sentimento de vazio, um sentimento de saudade, um sentimento de nostalgia, um sentimento de que perdemos alguma coisa e precisamos revisitar este lugar. Meu irmão, isso é saudades do jardim. Só que o ser humano, ele se tornou uma fábrica de falsos deuses. Então ele vai criando deuses de todos os tipos, ele vai criando deuses das mais variadas cores, ele vai criando deuses que são falsos, deuses que por um instante podem aparentemente gerar satisfação no coração, mas daqui a pouco isso não mais satisfaz o coração e a pessoa volta novamente àquela angústia, aquele vazio. Parece que o coração está sem alguma coisa fundamental, essencial, e porque o coração está sem aquilo que é essencial, ela começa a procurar alguma coisa. Por isso muita gente entra em desespero e não sabe mais o que fazer da vida. E o desespero é tamanho pela vida, que encontra apenas no apelo da morte uma saída para a vida. Mas ela está confusa, ela não sabe, na verdade ela está procurando uma fonte que enche o coração dela de satisfação. E essa fonte é Jesus. Deus colocou um buraco no nosso coração, e o buraco do nosso coração tem um formato só, o formato de Jesus. E o homem não vai encontrar sossego enquanto não encontrar Jesus. Então Filipe vai para Samaria, ruma todos os seus esforços para Samaria, e ele não faz outra coisa. Sabe o que Filipe faz? Ele anuncia Cristo. Ele anuncia o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele anuncia que o rei chegou.
Se o rei chegou, agora o mundo tem um governo. Se o rei chegou na sua vida, agora a sua vida tem um governo. Se o rei chegou na sua vida, agora o trono não está mais desocupado. Se o rei chegou na sua vida, agora o trono está ocupado. Jesus habita nele. Então você não precisa mais ficar sem rumo. Um errante no deserto, uma pessoa que está peregrinando sem rumo, sem saber para onde vai. Você agora sabe. Você tem mapa para a vida. Esse mapa diz de onde você veio, a sua origem é Deus. Esse mapa diz para onde você está indo, a sua origem é a eternidade junto a Deus. Este mapa diz onde você tem que se colocar e o seu lugar é em Cristo, fora dele você está vazio e não tem absolutamente chances de sobreviver nesse mundo. Por isso, Filipe vai pela cidade de Samaria anunciando Cristo, nada mais, Cristo, anunciando o reino de Deus, anunciando que o Todo-Poderoso chegou, anunciando que existe agora solução, que existe agora um rei, quando o rei decreta, ninguém pode dizer o contrário. Meu irmão, isso é maravilhoso quando o rei chega. Quando a gente diz assim, hosana ao que vem em nome do Senhor, e quando a gente deixa Jesus entrar na cidade, e ele vem entrando pelas ruas da cidade, e as pessoas dizem, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Vamos deixar Jesus entrar nessa cidade para mudar essa história. Porque só quando o reino de Deus se instala, as coisas acontecem. Ah, meu irmão, você não está me entendendo. Filipe está ali e ele sabe que a única solução para a cidade de Samaria era anunciar Cristo, era trazer uma boa notícia, era trazer uma saída para aquele povo, era dizer, olha, essa cidade pode deixar a sua tristeza e experimentar agora um tempo de renovação, porque o rei chegou. E aí as pessoas iam sendo batizadas, diz o texto. Elas iam assumindo compromissos com Deus. Sabe por quê? Porque não existe esse negócio não. Deixa eu te dizer de uma vez por todas isso. Não existe esse negócio de você, eu gosto da igreja. Meu irmão, você vai ir para o inferno gostando da igreja. Me perdoe dizer isso. Não, me perdoa não. Perdoa não. Se você não assume compromisso com Jesus, você vai para o inferno gostando da igreja. Esse negócio de simpatia, de se tornar próximo da igreja. Eu vejo isso em assembleias. Eu vejo isso nas assembleias dessa igreja, quando a gente diz assim, não sei se tem os fake também, né? Os membros fakes daqui, porque a gente fala, gente, os membros permaneçam para a assembleia, todo mundo levanta e vai embora. Que tipo de membro eu tenho nessa igreja então? Porque todo mundo levanta e vai embora, fica meia dúzia aqui. Quem que vem para o culto? Se você não é membro, ou seja, se você não se aliançou, não é nem ser membro de igreja, se você não assumiu o compromisso com Cristo, e o compromisso com Cristo precisa ser público. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Isso tem que ser público. Não tem que ser escondido na cozinha da sua casa. Pastor, não tem jeito de me batizar lá na cozinha da minha casa? Se vira, se auto-batiza, pega água lá, óleo de soja, sei lá, se você quer se ungir, faz qualquer coisa, mas não me inclua nisso. Compromisso com Jesus precisa ser público. Compromisso com Jesus precisa ser público. E a cidade começa a ver diferença quando as pessoas começam a publicar a sua fé. E quando as pessoas começam a dizer, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Sabe por quê? Nós fomos invadidos por um pensamento marxista na nossa nação. Na nossa nação, pessoas inteligentes não professam fé, dizem. As pessoas dizem assim dentro das universidades, pessoas inteligentes não professam fé, pessoas inteligentes são ateus. E você comprou essa ideia, e você assimilou essa ideia, e você adicionou isso à sua cultura.
Você precisa se descontaminar, você precisa se descontaminar. As pessoas mais felizes do mundo e aquelas que têm a maior capacidade de ver o mundo, de entender o mundo, de enxergar o mundo e fazer uma leitura do mundo, são aquelas que receberam a mente de Cristo. Não são aquelas que dizem que entenderam os filósofos, não entenderam nada. Precisamos entender quem é Jesus, o homem mais inteligente que andou sobre a terra. E se Ele habita em mim, meu irmão, se Ele habita em mim, eu tenho a mente dEle. Então não tem ninguém que se compare. Mas nós não queremos publicar nossa fé porque é vergonhoso. A Bíblia diz que essas pessoas receberam a Cristo e Filipe fez questão delas se batizarem, porque elas precisavam publicar a sua fé precisava ser conhecida. Segunda coisa, por incrível que pareça, eu escrevo as minhas mensagens, irmãos, mas eu não consigo falar tudo, então eu vou pulando. Segunda coisa que traz alegria para a cidade. Primeiro, boa nova. É a gente dizer, gente, o rei chegou. Boa nova é a gente dizer assim, olha, o rei chegou aqui, viu? Aqui tem governo agora. Aqui tem governo, porque Satanás gosta de anarquia, confusão. Mas o reino, quando é instalado, traz governo. E o governo é que o rei chegou, e se o rei está ali, ele comanda as coisas agora, o trono está ocupado. E aí o diabo treme mesmo, porque se o trono está ocupado, ele não consegue estabelecer o seu reino anárquico. Segunda coisa, a igreja trouxe cura e libertação espiritual. A Bíblia diz assim, que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. A pregação do Evangelho fez com que libertação de obras malignas desestruturasse os poderes das trevas naquela cidade. Os espíritos imundos, eles são sujos. Eles levam as pessoas a uma vida de pecado, de engano, de sujeira. E a ação maligna escraviza as pessoas, levando-as a viverem vida de porco, a se afundarem na lama, a não terem forças para romper com os ciclos de morte e podridão. Tornam-se imundos em seus hábitos, tornam-se corrompidos na sua mente, eles tornam-se sujos nas palavras, eles se tornam desonestos nos negócios, eles se tornam ímpios nos relacionamentos, porque o espírito imundo gera imundície, sujeira. Mas quando o Evangelho chega, quando o rei chega e toma o governo, se assenta no trono, porque o que Filipe pregou foi o reino de Deus e o nome de Jesus. Quando ele começou a declarar que agora tem um rei aqui, e ele está dizendo, Filipe está dizendo, eu sou o embaixador aqui, eu sou o embaixador. Irmão, você precisa tomar a tua função de embaixador. Embaixador carrega o nome do seu país. Embaixador carrega a autoridade do seu reino e do seu rei. Embaixador não se esconde. Embaixador coloca, ele é o rosto daquele país em terra estrangeira. Filipe entra em Samaria e diz, agora o rei chegou. Quem? Você? Não. Eu estou aqui autorizado pelo rei, e eu estou aqui por autoridade dele para dizer que o reino de Deus chegou neste lugar. Irmãos, vamos parar com essa falsa humildade. Você precisa saber o que você carrega. Não, pastor, eu sou tão humilde, eu não gosto de ficar falando. Toma jeito. Para com isso. Isso não é humildade, não. Humildade é saber o que você carrega.
Quando Jesus diz assim que ele é humilde de coração, Jesus está dizendo que ele sabia qual era a sua responsabilidade. Humildade não é você se achar quem. Humildade é você saber quem você é e qual é a sua posição em Cristo. Isso não é orgulho. Isso é exatamente o contrário, é humildade. A Bíblia diz que Moisés era um homem humilde, e ele foi colocado em alta liderança que ele não queria. E ele só adquiriu verdadeira humildade quando ele entendeu que aquela posição de alta liderança era para ele. Humildade é você reconhecer o lugar que Deus te colocou, seja de alta liderança ou seja de um resignado servo. Quando você entende a sua posição, você entendeu o sentido da humildade. Então você diz, eu sei quem eu sou em Cristo. Filipe entra não como um orgulhoso, ele entra como um homem ousado. Ele entra como um homem que sabe o que está carregando. Ele entra na cidade de Samaria sabendo que ele não é mais um. Ele é embaixador do reino naquele lugar. E ele pisou e disse, o reino chegou. E se o reino chegou, tem um rei neste lugar e as coisas vão começar a acontecer aqui. E aí a Bíblia diz que os espíritos imundos tremeram. E a sujeira da cidade começou a ser lavada. Os espíritos imundos saíam das pessoas. Os espíritos imundos deixavam as pessoas. E ele começou a desmascarar todas as estruturas da superstição, da magia e da mentira naquela cidade. Porque a cidade de Samaria carregava uma espiritualidade interior de superstição, de magia, de mentira. A Bíblia diz que havia um homem lá chamado Simão. Talvez você não saiba, mas talvez saiba, não sei. A palavra simonia, que significa a venda e a compra, ou a compra e a venda de postos eclesiásticos, se deriva do nome Simão. Esse Simão, o homem que quer comprar uma posição, que dinheiro não compra essa posição. A Bíblia diz então que existia essa estrutura naquela cidade. Um homem que chamava Simão, que praticava artes mágicas, que iludia. As pessoas de Samaria estavam iludidas pelas suas mágicas. Um dos objetivos dos falsos sistemas religiosos é a ilusão, que exerce um efeito hipnótico nas pessoas. Mesmo quando essas obras são feitas em nome de Deus e por igrejas evangélicas, preste atenção nisso. Pessoas que estão facilmente sugestionáveis, iludidas com mágicas, encantamentos, falsos sinais. Uma pessoa que verdadeiramente conhece a Jesus e tem um Espírito Santo habitando nela, sabe discernir claramente, isso é de Deus, isso não é. Porque uma das obras de Satanás no mundo é falsificar as obras de Deus. E ele pode falsificar muito bem quase todas as obras de Deus. E a função do crente no mundo é discernir claramente o que é a obra de Deus e o que é a obra de Satanás. Nós temos que ter claramente diante de nós a capacidade de discernir a fraude. Irmãos, quando a Bíblia diz que Moisés está lá diante de Faraó, ele faz sinais, e Faraó manda chamar os encantadores, preste atenção aqui nisso. Ele manda chamar os encantadores, e os encantadores fazem os mesmos sinais. Paulo vai dizer que esses encantadores chamam-se Janes e Jambres, que conseguem falsificar a obra de Deus de uma maneira muito parecida. Meu irmão, mas Satanás não pode falsificar uma coisa. Ele não pode falsificar a presença de Deus. Poder ele falsifica, mas presença não. Presença ele não falsifica. A presença de Deus, quando entra num lugar verdadeiramente, aquele que é de Deus sabe que Deus está ali. E aonde Deus está, aonde Deus se manifesta, não existe lugar para as falsificações, para as fraudulências. As pessoas estavam iludidas, e elas se impressionavam com isso.
Mas elas não apenas estavam iludidas. Simão era um homem que gostava de insinuar ser ele grande vulto, diz o verso 9. Insinuar é dar a entender, de forma sutil ou indireta, que alguma coisa é real quando não é. Insinuar é dar a entender que alguma coisa é real quando não é, e isso é o grande problema muitas vezes. O problema, meus irmãos, é quando a gente insinua uma coisa que não existe. Satanás vê uma porta gigantesca para entrar em lugares onde as pessoas insinuam coisas que não existem. E aí ele começa a agir com o poder dele. Simão insinuava ser um homem especial, um profeta de Deus, enviado de Deus, alguém sobrenatural, e as pessoas aderiam a ele pela capacidade persuasiva que ele possuía. Simão aprendera a enganar, a representar, e muitas pessoas seguiam por isso. Aquela cidade cresceu em torno de mentiras, aceitando as trevas como luz e as luzes como trevas. Era uma cidade atraída pelo ocultismo, pela magia. Outro dia eu morei em Goiânia, morei em Brasília. Essas duas cidades ficam entre uma cidadezinha chamada Abadiânia. Abadiânia está a 20 quilômetros de Anápolis, que é outra cidade que fica entre Goiânia e Brasília. Abadiânia, uma cidade que girava em torno do ocultismo, de um homem chamado João do Inferno. Se você falar que é de Deus, João, que Deus tenha misericórdia dele e resgate, porque até esse João pode ser resgatado. Irmãos, tudo ali, para não dizer tudo, 80% dessa cidade era desse homem. Hotéis, supermercados, tudo. Esses dias conversando com meu pai, eu tenho uma irmã ainda que mora em Brasília, ele me disse assim, olha, você passa por Abadiânia, dá tristeza. Uma cidade que tinha uma movimentação intensa por causa das peregrinações religiosas, deserta. Quem é o embaixador de Deus que vai pisar nessa cidade e dizer, o reino de Deus chegou aqui, o reino de Deus chegou aqui? Quem é que vai assumir a postura de saber o que está carregando, pisar num lugar como esse e dizer, o reino de Deus chegou aqui? Você olha e diz, é muito orgulho, meu irmão, é saber o que você carrega, para com isso. A Bíblia diz, você é sal, você é luz, você é embaixador. Então quando você não se esforça, simplesmente você assume a posição, pisa no lugar e diz, o reino de Deus chegou. Aí as pessoas dizem, cadê o reino de Deus? Chegou. Cadê o rei? Ele está comigo, eu sou o representante dele. E quando eu anuncio as coisas no nome dele, ele vem. Porque o rei chegou. E havia um engano religioso tremendo na cidade de Samaria. E Simão é talvez a maior expressão desse engano religioso, porque o verso 13 diz que ele abraçou a fé. Ou seja, a fé não o abraçou, mas ele viu que aquele negócio era funcional. E era inclusive mais poderoso, mas muito mais poderoso do que ele. Que ele não conseguia fazer o mínimo diante daquele Filipe, aquele homem simples que entrou naquela cidade dizendo, eu sou embaixador e o reino de Deus chegou aqui. E aí ele inclusive foi batizado. E ele acompanhava Filipe de perto e observava extasiado os sinais, os grandes milagres que eram praticados. Mas a palavra de Deus diz que logo, logo ele permitiu que a sujeira, que o fedor, o cheiro ruim que havia dentro dele exalasse. O verso 18 diz que depois que os apóstolos desceram para a cidade de Samaria e começaram a orar pelas pessoas, e elas recebiam o Espírito Santo, Simão olha para aquele evento e diz assim, quanto vocês querem por este poder, porque eu quero continuar estabelecendo as minhas estruturas de poder nessa cidade. Irmãos, Satanás começa a fazer propostas para a igreja verdadeira.
e começa a dizer quanto vocês querem para se unir a mim, quanto vocês querem para me vender esse poder. Aí é hora da igreja de Cristo se levantar e dizer o seguinte: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. E Pedro vai mais profundamente e diz assim: você foi batizado, você abraçou a fé, mas a fé não te abraçou. E eu vejo que lá no fundo do teu coração você está em fel de amargura e laço de iniquidade. E aí o homem treme na base. E ele não entendeu nada até o final. Até o final, Simão não entendeu nada, porque ele diz assim: eu rogo que vocês orem por mim para que isso não aconteça. Meu irmão, um homem de Deus, quando ele é confrontado por Deus, ele não pede para ninguém orar por ele, ele simplesmente, ele cai de joelhos na presença de Deus e diz: pequei. Ele não fica procurando intermediários, não. Quando Deus confronta o coração de uma pessoa de Deus, a primeira coisa que ela faz é dizer: pequei. Quando Natã profeticamente olha para Davi e diz: Davi, você é o homem. E Davi diz: ora por mim, Natã. Não, ele diz: eu pequei contra ti somente fiz o que era mal. Tenha misericórdia de mim, Deus Todo-Poderoso. Sacrifícios agradáveis ao Senhor, o coração quebrantado, compungido não desprezarás. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não entendeu nada até o final, porque este homem estava cativo de um engano religioso. E mais, a igreja não trouxe apenas libertação espiritual para aquela cidade. A igreja, que é Filipe aqui, aquele que assume a função de embaixador, traz para aquela cidade cura física. A Bíblia diz que pessoas que jamais haviam conseguido se equilibrar na vida, coxos, foram curados. E a Bíblia nos relata que houve grande alegria naquela cidade. Queria que você ficasse de pé. Tem que fazer a ceia, né, Júlio? Tem que fazer a ceia ainda. Ah, meus irmãos, você precisa saber o que você está carregando. Isso não é orgulho. Isso é assumir postura. Presta atenção aqui, por favor. Você precisa saber o que você está carregando. Você precisa saber quem você é. A fraude maligna é dizer assim: não, você precisa ser humilde. Isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é engano. Humildade é saber qual é a tua posição em Cristo e andar de acordo com essa posição. Há muitas pessoas humildes, altamente ousadas. Sabe por quê? Porque elas entenderam a posição delas em Cristo. E elas não abrem mão da posição delas. Agora, quando você quer ir para um lugar que Deus não te disse para estar naquele lugar, você, então, está tentando usurpar. Isso é orgulho. Meu irmão, Satanás, preste atenção, Satanás, eu estou aqui considerando os textos lidos a partir de uma perspectiva da tradição e da espiritualidade cristã de muitos. Porque ele quis assumir, usurpar uma posição que não era dele. Orgulho também se manifesta quando Deus te coloca naquela posição e você quer ficar aquém dela. É orgulho, sabia? Porque você está querendo se preservar por orgulho. E se me criticarem? E se falarem mal de mim? E se não der certo? Aí por orgulho você se coloca numa posição abaixo. Isso é orgulho. Humildade é você entender quem você é em Cristo e carregar isso com você.
saber qual é a nossa posição e dizer: eu vou fazer aquilo que a minha posição exige de mim. Vamos pedir para Deus entrar nessa cidade, meus irmãos, com águas que purifiquem essa cidade aqui, em nome de Jesus. Não pode continuar essa onda de suicídios na nossa cidade, irmãos. Não pode. Primeira do estado de São Paulo, se São Paulo é a locomotiva do Brasil, tanto para o bem quanto para o mal. Se é a primeira do estado de São Paulo, deve estar lá nas cabeças do Brasil. Não pode. Marília, depois Ribeirão Preto. Que Deus levante os arautos em Ribeirão, mas aqui é minha e sua responsabilidade. Essa cidade é nossa responsabilidade. Essa cidade é nossa responsabilidade. A gente tem que entrar no meio dela, pisar o pé e dizer: o reino de Deus chegou aqui. Estas águas descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Por onde quer que passe esse rio haverá muito peixe, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tem muita morte na nossa cidade, mas eu já estou vendo que existe um rio que está saindo por debaixo do templo, meu irmão. E esse rio, ele está entrando pelas ruas dessa cidade. E aonde quer que esse rio invada, aonde quer que as águas passem, vai se tornar saudável. Eu não sei quanto a você, mas Deus me colocou aqui para ser embaixador, e eu não vou abrir mão da minha posição. Então eu quero, em nome de Jesus, orar agora. Feche os olhos. Senhor, abençoa a nossa vida nessa manhã, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia de uma maneira especial, em nome de Jesus. Abençoa, meu Senhor, essa igreja em nome de Jesus. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, Deus. Eu também não estou me preocupando muito com aquilo que o Senhor está fazendo ou não fazendo. Eu só estou dizendo ao Senhor que o Senhor é o Rei. Se o Senhor está aqui, então o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito encontre neste lugar verdadeiros embaixadores. Pessoas que não recusem a função que lhes foi dada em Cristo Jesus. Pessoas que não abram mão do ministério que Deus colocou em suas mãos. O ministério da reconciliação, de anunciar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Invariavelmente, Senhor, quando nós anunciarmos as boas novas, espíritos imundos serão incomodados. Invariavelmente, quando nós anunciarmos as boas novas, Senhor, pessoas que estão coxas, paralíticas, que não conseguem se equilibrar, ó Deus, cairão diante de nós. E nós precisaremos nos levantar com uma postura de embaixador, repreender os espíritos imundos e proferir palavras de cura para os coxos. Portanto, meu Senhor, eu quero pedir que nesta manhã o Senhor levante os Teus embaixadores neste lugar. Talvez não haja muitos embaixadores, ó Deus, neste lugar, mas aqueles que o Senhor levantar como embaixadores cumprirão a função que o Senhor os chamou para executar. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito cumpra isso em nosso coração nesta manhã, no nome de Cristo e para a glória de Deus. Em nome de Cristo e para a glória de Deus. Eu quero chamar aqueles que entendem que Deus os chamou como embaixador. Você entendeu nesta manhã. Você entendeu nessa manhã que você é embaixador, que você não é mais um nessa cidade. Meu irmão, você entendeu isso, isso entrou no seu coração. Ore comigo. Eu quero chamar você a orar comigo agora. E dizer: Senhor Jesus,
Eu quero apenas que os embaixadores orem. Diga: Senhor Jesus, eu assumo a minha posição em Cristo. A tua palavra diz que eu sou sal desta terra e sou luz desse mundo, que eu sou embaixador. Em nome de Cristo, eu assumo a minha posição. Eu piso nessa cidade, não como mais um, mas como embaixador do reino, para declarar que o reino chegou, que o rei chegou. E se o rei chegou, o trono está ocupado e o governo pertence a ele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Vamos participar da ceia então, irmãos? Vamos lá. Queria convidar os presbíteros que viessem aqui à frente em nome de Jesus. Faz barulho aí, Helder. Faz barulho aí. As crianças já liberaram as crianças? Já? Elas estão. Se quiserem liberar as crianças, trazem elas para cá e aí a gente já toma ceia juntos aqui. Só me digam se as crianças subiram para eu saber, tá? Subiram? Tá ok, as crianças já subiram. Então as crianças vão ficar com seus pais. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão e, tendo dado graças, Ele partiu. E aí Jesus, ao partir o pão, multiplicou. E disse: isto é o meu corpo, o corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Depois, de modo semelhante, o Senhor Jesus tomou um cálice e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Tomai dele todos. Senhor, nós entregamos diante de Ti essa manhã e esse momento. E eu peço a consagração desses elementos ao Senhor agora, Pai, no nome de Jesus. É o meu pedido a Ti. Aqueles que são membros batizados dessa igreja são convidados a tomarem parte. A ceia é um privilégio daqueles que são batizados, que assumiram aliança com Jesus. Os demais é por conta e risco. Mas quem assume compromisso com Jesus tem o privilégio de participar da ceia do Senhor. Então eu queria convidar você que já assumiu esse compromisso com Deus eterno a, nessa manhã, participar desse banquete espiritual e ser fortalecido na graça do Senhor. Nós vamos distribuir os elementos. Quanto amor,
por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti, e que a graça de Jesus permaneça sobre a sua vida, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a unção do Espírito permaneçam sobre a sua vida todos os dias, e que o Senhor te dê forças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vamos na paz do Senhor. Porque Ele vive, posso crer.